Eu queria convidar você a fazer uma coisa agora. Feche os teus olhos onde quer que você esteja, aí em casa, te peço que faça isso. A gente aqui, e coloca a tua mão sobre o seu coração. Deus, muito obrigado, porque a tua voz ela é muito plural. Não é agora que você vai começar a falar com a gente, só porque a gente vai fazer uma reflexão mais cognitiva da nossa experiência aqui. Muito obrigado, porque o abraço, o sorriso, o levantar das mãos, a oração, a música, o ambiente, o clima, tudo isso já se constitui em tua voz. Eu te peço apenas agora uma espécie de adicional de atenção, para que a gente possa ouvir com o ouvido e com o coração, para que mente e coração unidos possam trazer para a gente mais de um jeito que o Senhor tem de falar conosco. Seja assim. Amém? Amém? Show de bola. Se você não sabe, esta é a segunda mensagem, ou em linguagem mais moderna, é o segundo episódio de uma série de mensagens que eu comecei no domingo passado. Se você não ouviu, não agora, mas chega em casa hoje à tarde, vai lá no nosso canal do YouTube e você vai encontrar lá a primeira mensagem toda ditada, o primeiro episódio. E a série é sobre a vida de Jesus, e o título da série é A Vida que Transforma a Nossa Vida. Eu vou pegar 12 eventos, 12 momentos da vida de Jesus e vou trazê-los para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente estar juntos e juntas aqui pensando de como isso bate na nossa vida. O evento que a gente vai começar a falar hoje, ele tecnicamente se chama a Anunciação. E o que aconteceu? Me permita te contar com as tuas palavras o que está registrado num dos evangelhos que conta a vida de Jesus, que é a biografia de um autor chamado Lucas. E a história que eu tenho para te contar, com as minhas palavras, mas evidentemente baseada no texto bíblico, um anjo sussurrou no meu ouvido, né? Um anjo foi de encontro a uma mulher que morava numa inexpressiva vila de uma parte da Palestina que se chamava a Galileia. Esta vila, ela era uma vila muito invisível para as cidades da época. Era uma vila que se chamava Nazaré, e ali vivia uma mulher que estava noiva. Ela chamava-se Maria, estava noiva de José, prometida em casamento a ele, e ela recebe na sua casa uma visita extremamente inesperada. Que visita é essa? Um anjo lhe visita. Um anjo lhe visita. E o anjo chega para ela e diz assim: alegra-te, favorecida. Alegra-te. E ela, meio desconfiada, como é de se esperar numa experiência dessa, ela olha para o anjo numa postura de silêncio. E o anjo, então, por isso que este evento é chamado tecnicamente de anunciação, o anjo, então, anuncia uma notícia a ela, uma notícia que iria mexer, mudar, transformar a vida, a trajetória da vida dela e a trajetória da humanidade, por assim dizer. O anjo chega para ela e diz: você ficará grávida, mas há um detalhe no filho que você vai carregar, não é uma criança qualquer. Acontece que ela era virgem, e ela então faz aquilo que qualquer pessoa minimamente racional faria no lugar dela. Ela olha para o anjo e diz assim: mas peraí, como é que vai acontecer isso? Como que, sendo eu virgem, vou engravidar, vou trazer um filho? E aí o anjo diz a ela uma frase que se tornou canção, uma frase que se tornou música inspirativa, uma frase que eu acho que nós deveríamos guardar lá dentro da cabeça e do coração da gente. O anjo diz assim: o Espírito de Deus te envolverá. Olha essa imagem, né? Como se Deus fosse um manto, né? O Espírito de Deus te envolverá, e o poder do Altíssimo estará sobre você. E o que o anjo quis dizer a ela é que a natureza daquele anúncio não era algo para a mente humana, era algo que ultrapassava todas e quaisquer expectativas e entendimentos que a gente pudesse ter.
fica tranquila, o poder do Altíssimo te envolverá. Este Espírito virá sobre ti. O curioso, gente, é que essa frase, que se tornou canção inspirativa, eu me lembro de tê-la cantado muitas vezes, e de tê-la ouvido e pensado na minha vida, como se fosse aquela coisa assim, do poder de Deus, e é sobre isso. Mas essa frase, este anúncio que o anjo faz, tem algo que via de regra a gente não lembra, ou que a gente não pensa. Qual foi a grande notícia que o anjo trouxe? Olha, você vai ficar grávida de Jesus. Isso por si só já é uma notícia maravilhosa. Mas se, conforme aquilo que cremos, né? Se Jesus é o Deus que se encarnou, que entrou na história, olha que coisa. Deus saiu do lugar dele. Por favor, grava essa palavra. Deus se movimentou, entrou na história, assumiu carne, pele, choro, natureza, alegria, assumiu a nossa humanidade e se aproximou de nós. Pensa comigo. Se Deus sai, eu vou colocar a palavra entre aspas, se Deus sai do seu lugar e Deus se movimenta, atenção, muito cuidado com o que você vai ouvir, e eu te peço boa vontade interpretativa. Se Deus se movimenta, se Ele sai do lugar, sabe o que significa? Que Deus muda. Peraí, a gente está há centenas de anos ouvindo que Deus é imutável. Sim, Deus é imutável no seguinte sentido. Por exemplo, o amor de Deus, ele é imutável no sentido de que nada que eu faça, que aconteça na humanidade, vai mudar esse amor que Ele tem por nós. Nesse sentido, Ele é imutável. Mas presta atenção comigo, tudo aquilo que se movimenta muda. E nem Deus está longe dessa lei. Um constante movimento é uma constante mudança. Presta atenção. Se eu deixar os meus braços inertes aqui, e se eu jamais me movimentar, eu ficarei estático no mesmo lugar. No momento que eu dou um passo, eu mudei. No momento que eu levanto os meus braços, eu mudei. Gente, sabe o que o anjo anuncia para Maria e para todos nós? O anjo diz: Deus se movimentou, Deus saiu do lugar, Deus saiu do seu solilóquio. Solilóquio é um diálogo consigo mesmo, né? Deus saiu do seu solilóquio eterno, Deus saiu do seu, vou colocar entre aspas, isolamento eterno. Deus deixou de ser um ser e uma ideia que a gente não pega. Deus se materializou diante de nós. Gente, que mudança incrível, que mudança enorme. Esse Deus sai do seu lugar, se movimenta, entra na nossa história, se aproxima de nós e muda para se aproximar. Lembra, numa relação, a possibilidade que você tem de algumas relações voltarem a acontecer, é quando um dos lados, ou os dois, muda de posição e tem a coragem e a força para dar um passo naquela direção. Foi isso que aconteceu. É esta a grande notícia. Deus mudou porque se moveu na nossa direção. O que isso tem a ver comigo e com você? Curiosamente, eu não tinha conversado com Davi, não sei se ele leu a mensagem que eu mandei, mas ele orou aqui no nosso momento de intercessão por mudança. Ele orou por essa coisa da gente mudar, tal. Algumas coisas, pensando nessa grande anunciação do Jesus que carrega Deus para perto da gente. Algumas coisas. Eu não sei se você já ouviu falar, ou se já falou a seguinte frase: cara, eu sinto que a minha vida não sai do lugar. Essa frase, ela é poética, porque na prática é impossível a sua vida não sair do lugar. Não existe essa possibilidade de você estar parado. Ninguém para na vida. A gente está se movimentando o tempo todo. O que talvez, por mais precisão, nós devêssemos dizer, sabe o que é? Eu estou sentindo que eu estou regredindo. Imagine-se
na seguinte situação: você dentro de um rio, uma correnteza aqui, e você para. E você para. Só lembrando que essa correnteza, ela é mais forte do que a tua capacidade de fincar os pés. Imagina. Qual a possibilidade de alguém, no curso de um rio, com uma correnteza mais forte do que as tuas próprias pernas, qual a possibilidade de alguém ficar parado de maneira estática? Assim é a vida. Ninguém está parado. Ou a gente está se movendo para esse lado, a gente está se movendo para esse lado, ou a gente está se movendo para frente, ou a gente está se movendo para trás. A gente nunca está parado. Sabe por quê? Porque onde há movimento, há mudança. E onde há mudança, há vida. A morte é precisamente o cessar de todo e qualquer movimento na existência. De toda e qualquer mudança. Gente, a gente olha e diz assim: precisamos mudar. Mas aqui agora vem algumas coisas que eu queria te chamar bastante atenção. Presta atenção no negócio comigo. Algumas pessoas me dizem, às vezes eu cheguei a pensar, assim tipo, a vida é simples. Será? E aí eu quero te dizer uma coisa. Podem acontecer dois tipos de mudanças na nossa vida. Dois tipos. As mudanças que as circunstâncias trazem para a gente. Sabe que tipo de mudança é essa? São coisas que acontecem e que a gente não escolhe. Tanto boas quanto ruins. Você pode imaginar você, por exemplo, herdar qualquer coisa. Eu não estou me referindo somente a questões materiais, não. Circunstâncias na sua vida onde você estava ali e alguma coisa muito boa aconteceu. Ou você estava ali e alguma coisa não tão boa aconteceu. As circunstâncias vêm, as heranças vêm, coisas acontecem na nossa vida que estão totalmente associadas às circunstâncias. Sabem por que essas coisas acontecem? Eu não sei, mas sabe qual é a lição que a gente pode tirar delas? A gente olhar no espelho e desafiar hoje uma coisa que é muito forte, uma frase que é muito forte, que se diz: tudo depende de você. Não embarca nessa mentira. Tem uma porção de coisas na minha vida que não dependem de mim. A começar o lugar que eu nasci, o nome que me deram, a cor da minha pele, se eu tenho ou não tenho cabelo, se tem uma série de variáveis na minha vida que não tem nada a ver com as minhas escolhas. Nada a ver. Coisas que me impulsionaram e coisas que me fizeram retroceder. Portanto, mudanças podem acontecer na minha vida que estão totalmente relacionadas às circunstâncias. E essas coisas, elas nos ensinam a gente perceber que nem tudo na vida depende da gente. Agora, vê só o seguinte. Tem um segundo tipo de mudança que acontece na vida da gente. Esse tipo de mudança não tem a ver com as circunstâncias. Tem a ver com a gente. Tem a ver sim com a nossa vontade e com a intencionalidade, com a capacidade da gente colocar a intenção e mudar algumas coisas. Eu poderia dar muitos exemplos com relação a isso, mas deixa eu só te dizer uma coisa. Apesar de não parecer, vocês estão vendo assim um corpo atlético, imagino que isso todo mundo esteja vendo, mas é o seguinte, para eu me tornar um atleta não tem nada a ver com as circunstâncias. Tem absolutamente nada a ver com as circunstâncias. Tem a ver com o fato de eu sentar hoje e resolver fazer isso. E eu quero te dizer uma coisa: se eu sentar, se você, qualquer pessoa aqui sentar e resolver fazer isso, essa é uma mudança que a gente provoca. Fica aqui, não quero te perder, fica aqui ligado. Existem mudanças que a gente recebe da vida, essas a gente não controla, mas existem mudanças que a gente provoca na vida, são essas que dependem de nós. Por isso, se você e eu tivéssemos que acordar de manhã cedo e olhar no espelho e dizer uma frase para a gente, a frase que a gente deveria dizer quase sempre é: nem tudo depende de mim, algumas coisas dependem de mim. Agora, se existem dois tipos de mudança, existem dois grupos na vida. Um grupo que olha para as circunstâncias e diz: ó céus, ó vida, desiste e diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. O que é? Deixa a vida me levar. Eu acordo, dou uma olhada,
sento no sofá ou não, ou vou levando a existência da seguinte maneira: eu vou esperar alguma coisa acontecer, eu vou ser levado pela correnteza da existência. Existe um grupo de pessoas que olha e diz: apesar das circunstâncias, e por mais esforço que eu possa colocar, sempre determinadas coisas podem me surpreender. O segundo grupo pensa da seguinte maneira: a vida não é uma equação matemática, mas eu tenho um papel nela. Maria acordou de manhã cedo, quem sabe estava fazendo uma tapioca na cidade de Nazaré, na Galileia, e de repente um anjo aparece para ela. Quem controla isso? Quem controla isso? Mas a partir dali, ela disse: eu estou aqui, faça-se conforme a tua vontade. A partir dali, ela assume esse negócio e muda. E aquilo transforma a existência dela. Gente, veja só o seguinte: eu não quero falar com você sobre as mudanças ou as coisas que acontecem na nossa vida, das quais a gente não tem o menor controle. A única coisa que eu quero te dizer, lembrar, só lembrar, se você está ligado, se você não está ligado. Eu não sei se você está acompanhando o que tem acontecido na sociedade, um movimento chamado, e eu tenho amigos que são muito sérios, mas como qualquer profissão ou qualquer coisa na vida tem gente séria e não. Tem uma galera que assume uma postura de coach motivacional, coach é do inglês técnico, e que um cara recentemente levou um grupo num alto grau de responsabilidade para uma determinada escalada, e quase acontece em tragédia. E qual é o ponto desse cara? Tudo depende de você na vida. Você pode escalar qualquer pico que você quiser. Não. Deixa eu voltar um exemplo para vocês. Eu tenho 57 anos. Eu não posso me tornar um atleta que vai competir e correr e ganhar em primeiro lugar a São Silvestre. Por mais que eu bote esforço nisso, eu tenho que reconhecer que o meu momento, as minhas limitações, as circunstâncias da minha vida me impõem limites nos meus desejos de mudança. Mas eu posso mudar muita coisa. E por isso, para esse segundo grupo, para esse segundo elemento, que pode dizer: eu quero mudar. Se você está nesse segundo grupo e diz assim: eu quero mudar, eu entendo que nem tudo na vida depende das circunstâncias, tem coisas que dependem de mim. Se você está nesse grupo, eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. Qual que você quer? Não vou te dar só a boa. Você já jogou xadrez? Xadrez é um jogo complexo. Dama é mais fácil, mas xadrez é complexo. No xadrez, você tem uma quantidade de peças e tem uma quantidade enorme de jogadas que você pode fazer, como a vida. A vida não é assim, você pode fazer uma enorme quantidade de jogadas. E você sabe quem é a pessoa que é mestre no xadrez? É aquela pessoa que sabe qual é a hora de movimentar aquela peça e qual é a hora de deixar aquela peça parada. Pessoal, é o seguinte: quando a gente quer mudar, a pergunta é: tá bom, eu vou mudar o quê? Que peça eu vou mover na minha vida? Qual é a hora de mover? Tem coisas que eu tenho que deixar parado, e tem coisas que eu tenho que mexer e avançar. Tem coisas que de fato eu tenho que olhar e dizer: já chega, eu tenho que movimentar essa peça. E tem coisas que eu tenho que olhar e dizer: isso aqui tem que ficar parado por um tempo. E a minha pergunta é, gente, a vida é simples? Como discernir isso? Como entender isso? E aqui agora, porque eu e você certamente estamos dentro do grupo que quer fazer essas mudanças, e como eu e você estamos aqui ouvindo alguém que não quer simplesmente te dar estímulo, te dizer: ó, muda, sem te falar, sem te dar alguma luz. Se você quiser fazer prática essa mensagem hoje, muito mais do que esperar um anjo aparecer, eu queria ensinar a mim e a você uma oração, que você pode fazer durante essa semana toda, e que você pode fazer durante esse ano todo, e que você pode fazer durante essa vida toda. E para você entender essa oração, ela vai ficar gravada, e você pode voltar a ela. Para você entender e voltar, fazer essa oração, é preciso que eu e você compreendamos uma coisa sobre a gente. Tem uma porção de coisas
na nossa vida que a gente já sabe que precisa mudar. Mas tem uma opção de coisas na nossa vida que a gente não sabe que precisa mudar. E todo mundo aqui é fã de si mesmo. Todo mundo aqui ama quase que desesperadamente o seu ego. Portanto, eu acho que eu tenho muito pouca coisa a mudar. Não é verdade? O que já é uma declaração de um fã de si mesmo. Agora, vem comigo. Se a gente quiser mudar algumas coisas, a gente tinha que aprender a oração dos 3 Cs. Que oração é essa? Lá vai. Deus, eu amo desesperadamente meu ego. E eu acho que eu tenho muita dificuldade de mudar. Agora, Deus, eu te peço, primeiro C, eu te peço consciência daquilo que eu preciso mudar. Eu te peço que você abra os meus olhos para me ajudar a enxergar aquilo que eu preciso mudar. Esse é o primeiro C, Deus, mas me dá um segundo C. Depois da consciência, me dá conhecimento. Me ajuda a conversar com pessoas que possam me ajudar a entender que mudança eu tenho que fazer. Me ajuda a desligar a televisão, a sair do Instagram. Me ajuda a pegar e ler, a fazer um curso, a criar conhecimento sobre aquilo que eu quero mudar. Então, Deus, eu quero ser de consciência, eu quero ser de conhecimento. E agora, Deus, vem o ser mais difícil para mim. Eu quero te pedir o ser de consistência. De estar ali, ó, de profunda e longa consistência. Sabe por que, Deus, eu estou te pedindo isso? Porque eu sou um ser que ama estímulo. Eu não quero a jornada. Eu quero ser estimulado. Mas eu não quero, eu tenho resistência de olhar e dizer, olha, vou ficar aqui e vou fazer. Deus, eu preciso de consistência, principalmente nos dias nublados. Principalmente nas fases mais difíceis. É ali que eu preciso me manter consistente. Deus me dá esses 3 Cs: consciência, conhecimento e consistência. E Deus, e agora, falando com você, eu estou falando com Deus, eu tenho uma grande notícia para dar para mim e para você. Uma grande. E eu falo isso, e se tivesse uma microcâmera, veria que eu estou toda arrupiado, não, arrepiada. As circunstâncias podem trazer coisas que eu não estou esperando na minha vida. Agora deixa eu te falar uma coisa. Não existe nada nessa vida, nada que não possa ser mudado. Nada. Não importa a minha idade, não importa a sua idade. Eu vejo aqui os cabelos brancos do seu Miguel. Que, poxa, cheguei a uma determinada fase da minha vida, onde é a última fase da minha vida, não vou mexer, está tudo como está. Nenhum momento da vida está ausente da possibilidade de que mudanças aconteçam. Tudo o que eu fiz nessa existência pode ser revertido. Aí você vai dizer, não, tem coisas que não voltam atrás, determinados fatos que aconteceram no passado, eu não posso mudá-los. Não, o fato concreto, não. Mas eu posso mudar a maneira como eu me sinto com relação a ele. E talvez, eu estou aqui evitando esse exemplo, porque eu me encontrei com esse exemplo, e eu tive muito medo dele quando eu vi, mas eu fui muito inspirado. Eu me lembro que num determinado lugar da minha vida, eu recebi uma carta de mães, que criaram uma associação, e pedindo contribuição, e eu me lembro de ter dado contribuição. Elas pediam contribuição para a associação delas, que era uma associação que visava a consciência no trânsito, para que ninguém bebesse e pegasse no volante. E o curioso daquele grupo de mães é que todas elas perderam os seus filhos, vítimas de pessoas que beberam
e dirigir um carro, e roubaram-lhes aquilo que há de pior. Eduardo, essas mães podem mudar esta perda dos seus filhos? De maneira alguma, o fato histórico aconteceu e isso é irreversível, mas elas podem mudar aquilo e o sentimento que elas têm, e foi isso que elas fizeram. Ao lado do seu luto e da sua dor, elas literalmente escolheram transformar aquilo em prevenção e em vida. Por isso, quando o anjo visita Maria e diz, você vai ter um filho, o anjo está dizendo, Deus mudou, no sentido de que ele se movimentou. Deus mudou e se aproximou de nós. Se Deus mudou, se aproximou de nós, se Jesus é a encarnação clara dessa mudança, a gente não só pode, como deve mudar. Acorda todo dia, olha para as circunstâncias, olha para você, faz a oração dos 3, 6, que ela pode e deve transformar nossa vida.